Estamos mais uma vez na nossa aula de matemática de hoje. Nós vamos fazer a revisão do nosso assunto padrão que a gente tem trabalhado, que é a ideia de multiplicação. E hoje a gente vai usar muito das ferramentas que a gente já vem trabalhando, tá? A aula de hoje é a aula do dia 24/8/2020, né? Como vocês podem ver aqui, aula de matemática. E vamos trabalhar 3 tópicos na aula de hoje principal. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre divisão por dois números interessantes, que é a divisão por 3 e a divisão por 5. Depois disso a gente vai falar do MMC, no caso que é a gente chama de mínimo múltiplo comum. Vamos falar do conceito do que é o MMC e vamos aprender a calcular o MMC por comparação e por fatoração. Depois a gente vai falar do MDC, que é o máximo divisor comum. Vamos falar o que é o MDC. Depois a gente vai falar, aprender a calcular por comparação e por fatoração. Tá legal? Então, vamos para a nossa aula. Tá legal. Então, vamos primeiro falar da divisão pelo número 3. Eu já dei uma pista na aula passada, mas eu queria falar de novo com vocês sobre isso aqui. Pessoal, quando você tem um número, tem uma estratégia, tem um mecanismozinho que você pode utilizar para saber se é divisível por 2. Por 2, todo número que for par é divisível por 2, né? Então, o 2 ele é divisor de todo número par. Mas o 3 é diferente. Não posso dizer que todo número que é ímpar é divisível por 3. Não é assim que funciona. Mas existe uma regrazinha bem legal para você saber se um número é divisível por 3 ou não é divisível por 3. Para o número ser divisível por 3, você pode fazer o seguinte esquema. Vamos escrever um número aqui, como por exemplo 252. É um número de 3 dígitos, né? Por que eu quero ir direto para esse? Porque é fácil você trabalhar com números com dígitos menores. Por exemplo, número 3. 3 é claramente divisível por ele mesmo. O 6 é divisível, o 9 é divisível, o 12, o 15, o... Peraí. Desculpa, voltando agora. Vamos falar sobre a nossa tabuada. Olha, a nossa tabuada fica mais fácil a gente lembrar quem são os múltiplos de 3. Então, por exemplo, múltiplos de 3. O 3, o 6, o 9, o 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Esses números que vêm na multiplicação dos 10 primeiros multiplicandos do 3, né, 10 primeiros múltiplos, são fáceis de lembrar. Qualquer um desses daqui vai lhe facilitar bastante. Então, primeiro você tem que conhecer quem são os múltiplos do 3, os 10 primeiros múltiplos do 3, para a gente poder falar mais à frente. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Relembrando esses múltiplos aqui que a gente está falando, dos 10 primeiros, né? Por que eu falo 10 primeiros? Porque 11 vezes 3 não está aqui nessa tabela, né? Seria o próximo múltiplo do 3. Relembrando eles, a gente vai poder falar da divisão que a gente está vendo lá. Então, voltando ao 252 aqui. Para a gente saber se ele é múltiplo de 3 ou não, tem um esqueminha bem legal, que é você fazer o seguinte. Você soma os algarismos desse número. Os algarismos aqui são 2, o 5 e o 2 de novo. Você faz uma soma deles. Então, você vai fazer 2 mais 5 mais 2. Fazendo essa soma, 2 mais 5 mais 2, o resultado será 5, 6, 7, 8, 9. E o 9 é múltiplo de 3. O 9 é divisível por 3. O 9 é divisível por 3. Então, se o 9 é divisível por 3, o resultado dessa soma deu um múltiplo de 3, quer dizer que o número que gerou essa divisão, que é o 253, também é divisível por 3. Tá legal? Esse 252 aqui também é divisível por 3. Essa é uma ótima maneira de você descobrir quem são os números divisíveis por 3. Somam-se os algarismos. Se o resultado da soma der um múltiplo de 3, então o número que gerou essa soma também é múltiplo de 3, tá?
Vamos ver outro exemplo aqui. 11.426. De novo, a gente vai fazer aqui a verificação somando os algarismos desse número. Então vamos somar. Opa, desculpa. 1 mais 1 mais 4 mais 2 mais 6. Fazendo essa soma, né, nós temos 1 mais 1, 2. 2 mais 4, 6. Mais 2, 8. 8 mais 6, 14, né? A soma aí vai dar 14. E a pergunta é, 14 é múltiplo de 3? Sim ou não? Quando a gente volta aqui na tabuada do 3, a gente lembra claramente que o 14 não é múltiplo de 3. O 15 é múltiplo de 3, mas o 14 não. Então, 11.423, 26, não é divisível por 3. Tá legal? Então, essa dica ela é bem legal para você saber quando o número é divisível por 3 ou não. Agora a divisão por 5. Na divisão por 5 você também tem uma situação bem interessante. Como é que você vai saber se o número é divisível por 5 ou não? Basta você lembrar daquela peculiaridade que a gente já conversou sobre a tabuada do 5. Vamos dar uma olhada lá. O caso é que a tabuada do 5, ela só termina em 5 ou em 0. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Então, para que o número seja divisível por 5, tá aí a dica. Ele tem que terminar ou em 5 ou em 0. Então, para ser divisível por 5, o número deve terminar em 5 ou em 0. Agora tem uma outra dica, que no caso não é dica sobre a divisão por 5, é uma dica sobre a multiplicação por 5, né? Vou até colocar aqui um nomezinho aí. Na multiplicação por 5, né, gente? O que tem de especial nessa multiplicação pelo número 5? Bom, é o seguinte, o 5 é metade do 10. Então, se o 5 é metade do 10, uma maneira fácil e rápida de você multiplicar por 5 é como se você multiplicasse por 10. Quando você multiplica por 10, você apenas acrescenta um zero no final do número, não é isso? Pois é, seria mais ou menos isso. Se você multiplicar por 5, finja que você está multiplicando por 10, que você está acrescentando zero no final. E depois, o restante que aparecer, você divide na metade, porque 5 é metade de 10. Como assim? Olha esse exemplo. 92 vezes 5. Aí você, como é que você faria? Normalmente a gente faria o seguinte, usaria o algoritmo da multiplicação aqui do lado, faria 92 vezes 5, vai ser 5 vezes 2, vai dar 10, era aqui, vem um para cá, 5 vezes 9 vai dar 45, com mais um 46, então o resultado é 460, certo? Pois é, mas o que eu estou querendo mostrar para você é fazer de outra maneira. Como eu disse, o 5 é metade do 10. Então, o que você faz? Você faz como se fosse 10. 92 vezes 10 dá quanto? É 92. 92. E aí, acrescenta um zero. Se fosse por 10, você fazia 92 e acrescenta um zero. Só que, além disso, você vai dividir por 2. Metade disso aqui, né? Você vai dividir por 2. Quanto é metade de 900? 450. Quanto é metade de 20? 10. Então, 450 mais 10, 460. 460. Quer dizer que quando você multiplica por 5, é a mesma coisa que você multiplicar por 10 e dividir por 2. Tá? Mais um exemplo para você ver se pegou a ideia aí. Rapidinho. Quanto é que seria 327 vezes 5? Multiplica como se fosse por 10, então seria 3.270.
e divide por 2. Metade de 3.000 é 1.500. Metade de 200 é 100, então já temos 1.600. Metade de 70 é 35. Então temos 1.635. Vai dar 1.635. Essa multiplicação. 327 vezes 5 vai dar 1.635. Legal? Entendeu como é que funciona o negócio? Ótimo. Se é assim, então vamos para a nossa segunda etapa. Vamos começar a falar agora sobre o nosso MMC. Bom, pessoal, o MMC, menor múltiplo comum, pelo próprio nome já dá para entender mais ou menos como é que funciona essa situação aqui. Primeiro, menor, eu acho que vocês entendem muito bem o que significa. Múltiplo a gente viu que é um sujeito que surge da multiplicação. E comum é quando você faz comparação entre os múltiplos de um ou mais números e você vai procurar aqueles múltiplos que são comuns nos dois grupos. Vamos dar um exemplo legal aqui. Vamos lá, vamos ver aqui quem são os múltiplos do 8 e quem são os múltiplos do 12. No caso, alguém pode ficar em dúvida. Múltiplos? Sim, os números que vêm da multiplicação do 8 e da multiplicação do 12. O da multiplicação do 8 é bem facinho lembrar, porque a gente até treina isso na nossa tabuada, né? Quem são os múltiplos do 8? Bom, primeiramente o próprio 8, depois o 16, depois o 24, que é 8 vezes 3, 8 vezes 4, 32, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 7, 56, 8 vezes 8, 64, 8 vezes 9, 72 e 8 vezes 10, 80. Esses são os múltiplos do 8. Tá legal, gente? Agora, quem serão os múltiplos do 12? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Isso. Os múltiplos do 12 é a mesma ideia. 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3 e assim por diante. Então, 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 2 vezes 4, 12 vezes 4 dá 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. 12 vezes 9 vai dar 108. E 12 vezes 10 vai dar 120. Eu não vou colocar o 120 aqui, vai ficar ocupando um espaço demais, tá? Então, olha só. Aqui nós temos os múltiplos do 8 e aqui embaixo nós temos os múltiplos do 12. Olha para os dois e procura aí números que estejam em comum aqui e aqui também. Ou seja, números que estejam tanto entre esses múltiplos quanto entre esses múltiplos aqui também. Será que você consegue encontrar algum? E aí? Bom, eu espero que você tenha encontrado alguns, né? Bom, comparando, o primeiro que a gente vê logo de cara é esse daqui, 24. O 24 está tanto nos múltiplos do 8 quanto nos múltiplos do 12. Mais algum? Sim, se você evoluir mais para frente, 48. 48 é múltiplo dos 2 também. Mais algum que você possa destacar aí, que é múltiplo dos 2? Sim, logo mais à frente aqui, 72 é múltiplo do 8 e 72 também é múltiplo de 12, né? Temos múltiplos aí de 8 e 12. Então, os múltiplos comuns entre 8 e 12, por enquanto, né? Nessa lista curta que a gente fez, 24, 48, 72. Será que haverão outros múltiplos desses números? Provavelmente sim, né? Se você parar para observar aqui, ó, eles fluem a cada duas casas. Duas casas, um múltiplo. Mais duas casas, um múltiplo. Então, teoricamente, seria mais duas casas do 8 aqui, seria mais um múltiplo, né? No caso, o próximo número aqui seria 8 vezes 11, daria 88. E 8 vezes 12, que daria 96. Seria exatamente esse número que está aqui.
E aqui é um sim, um não, um sim, um não, vai ser um múltiplo de 8. Então esse aqui é múltiplo de 8, provavelmente o próximo aqui, que seria 116, seria múltiplo de 8 também, né? Tá ok. Vamos parar aqui agora. O MMC entra justamente nessa história. Você vê os múltiplos aí, né, que há em comum entre esses números aí. No caso, você tem o 24, você tem o 48 e você tem o 72 aqui, né? 72 são múltiplos em comum. Nessa situação, 24, 48 e 72, tem um deles que é menor. Claramente você percebe que o menor múltiplo que eles têm em comum é o 24. Então, podemos dizer diretamente que o menor múltiplo comum, a gente sempre escreve desse jeito, tá? A gente escreve a sigla menor múltiplo comum. Aí os números que você vai comparar, você vai botar entre parênteses, tá? Não tem sinal de igual aqui, é só abre o parênteses. Menor múltiplo comum entre o 8 e o 12 é o número 24. O menor múltiplo comum entre 8 e 12 é o número 24. A gente bota até o sinal de igual aqui. Menor múltiplo comum entre 8 e 12 é igual a 24. Tem outros múltiplos? Tem, mas o menor entre eles é o número 24. Aí a próxima pergunta é, só dá para achar o MMC assim? Fazendo a comparação entre os múltiplos de um número e os múltiplos de outro número? Não, tem outra maneira também de você achar o MMC. E para você também descobrir o MMC, você usa um processo que a gente acabou de aprender, que é a fatoração. Só que você vai fazer a fatoração não com apenas um número, você vai fazer a fatoração agora com 2 números. Vamos ver aqui como é que vai ficar essa situação. Funciona mais ou menos assim. Eu vou primeiro pegar os números o 8 e o 12 e vou reescrevê-los aqui do lado, tá? Opa, saiu feio. O 8 e o 12. E aí eu vou passar um traço comprido, né? Aqui nesse lateral, um traço. Pronto. E agora a gente vai trabalhar com as divisões da fatoração. Só que dessa vez o nosso número ele não vai dividir só um valor, vai dividir os dois. E a gente vai usar números primos como a gente viu na aula passada, né? Qual é o menor primo que divide tanto o 8 quanto o 12? Bom, nesse caso, como eles são pares, o menor primo que divide os dois é o número 2. Então eu posso dividir eles por 2. Aí eu vou fazer a divisão, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. 12 dividido por 2 vai dar 3. Não, desculpa. 3 não. Vai dar 6. Tá, ok. E os dois continuam sendo pares. Tanto o 4 quanto o 6 são pares, então eu posso dividir de novo por 2. 4 por 2 dá 2. E 6 por 2 vai dar 3. Posso continuar fazendo essa divisão. Só que agora o 2 e o 3 não são divididos pelo mesmo número. Ainda é possível dividir um deles por 2, que é esse aqui. Se isso é possível, eu vou continuar dividindo aqui por 2 sem problema nenhum. Ah, mas e o 3? O que eu faço? Não faz nada, você só vai repetir o 3. Não vai mexer com ele não. Então você vai fazer 2 dividido por 2 vai dar 1. E repete o 3. Porque não dá para dividir o 3 por 2 e sair um número exato como resultado. Não tem como. Então você repete. Aí, tem mais algum que dá para dividir por 2? Não. Então você vai para o próximo número primo, que é o 3. Né? Então o próximo número primo é 3, dá para dividir esse carinha por 3. Então a gente vem aqui e divide por 3. E aí vai ficar 1, repete. 3 dividido por 3 também vai dar 1. Pronto. Chegamos onde queríamos, que é chegar em 1 e 1 aqui, né? E o que a gente vai fazer aqui em cima? A gente vai multiplicar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma multiplicação. Vamos multiplicar aqui. Vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Galera,
Eu não sei se já foi citado com vocês, mas eu vou aproveitar a deixa, já que apareceu aqui, e mostrar uma situação bem legal para vocês sobre esse 2 vezes 2 vezes 2 aí. Quando você tem um conjunto de números repetidos assim em multiplicação, você pode juntá-los numa coisa só. 2 vezes 2 vezes 2 pode ser escrito como se fosse 2 à terceira potência. 2 elevado à terceira potência. Esse númerozinho que a gente coloca aqui em cima quer dizer que esse 2 vai se repetir 3 vezes em multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 3 não, é 2 vezes 2 vezes 2. Ele se repete 3 vezes. Esse carinha de cima, que é chamado de expoente, vai dizer que o carinha de baixo, que é chamado de base, vai se repetir 3 vezes numa multiplicação. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. E aqui vezes 3. Tá, mas vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 3 vai ser exatamente 24. Já se esqueceu o que a gente está fazendo? Ah, sabe que eu tenho que lembrar vocês? A gente está calculando, aprendendo a calcular o MMC de um número usando fatoração, tá? Então, essa multiplicação será igual a 24. Tá, isso aí então quer dizer que o MMC entre 8 e 12 é 24. Esse é o método mais utilizado, é o método da fatoração, é o que mais se utiliza por aí. A utilização dele é tanta, pessoal, que outros colegas da mesma idade que vocês, que estejam um ano na frente ou mais, acham que quando se fala em MMC, está se falando em fazer fatoração. Não. Toda vez que eles pensam em calcular o MMC, né? Eles falam em fatorar. Ah, tem que calcular o MMC para tal problema. Tá, eu pergunto, como é que faz esse processo? Aí eles pensam, poxa, mas eu acabei de falar, é para calcular o MMC. Porque eles pensam que só falar que é para calcular o MMC, eles já estão falando que é para fazer a fatoração. Mas não é, né? Então a fatoração se faz desse modo aí, quando é de um termo ou mais, né? Você vai dividindo cada um dos elementos por um valor, até que chega um determinado momento que não dá mais para dividir. Opa, manchou aqui. Até que chega um determinado momento que não dá mais para dividir os dois pelo mesmo número, como aqui, né? Não dá para dividir esse e esse por 2. Então você divide um deles por 2. E aqui só dá para dividir por 3, só esse cara aqui. Então, aquele que dá para dividir, você divide. E o outro que não deu, não deu, tá? Vamos para a próxima fase agora. Vamos falar sobre MDC. No máximo divisor comum, a situação é bem parecida com a do MMC, gente. Um máximo divisor comum, como o próprio nome diz, é o maior, o máximo ou maior, tá, gente? Isso aqui é uma observação bem interessante a ser feita, você pode chamar de máximo ou maior. Não vai fazer diferença se você chama de um ou de outro, dá no mesmo. Maior divisor comum. Comum, ou seja, pertence a dois ou mais números. Divisor, porque ele é um divisor desses números. E aí você tem que lembrar o que é um divisor. Um divisor é um número que divide outro, tá? Aqui no caso do múltiplo, encontramos o número 24, quer dizer que o 8 é divisor do 24 e o 12 também é divisor do 24. No máximo divisor comum, isso é um pouquinho diferente. Vamos pegar aqui dois números para a gente poder comparar. Divisores do 12, né? E divisores de 15. Vamos pensar quais são os números que podem dividir tanto o 12 quanto o 15. Primeiro vamos pensar no 12. 12 é par, então pode ser dividido por 2. Se você somar 12, 2 mais 1 dá 3, e 3 é divisível por 3. Portanto, 12 também é divisível por 3. 12 também é divisível por 4. Dá para dividir, né? Se você fizer 4 vezes 3, dá exatamente 12. 12 é divisível por 5? Não, mas é divisível por 6. Lembra? 6 vezes 2 vai dar 12. 12 é divisível por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Pelo 11 e pelo próprio 12.
Ok. E do 15? Quem são os divisores do 15? Aí você tem que lembrar todos os números que vão se multiplicar para dar 15, né? 15 vezes 1, então o próprio 15 é divisor dele mesmo. Pode dividir por 2? Não, mas por 3 e por 5 pode, né? Inclusive eles são complementares aí. 3 e 5. Dá para dividir o 15 pelo 3 e pelo 5. Então não existe outro valor que divida o 15. E agora fazendo a comparação entre eles dois, dá para você destacar qual é o maior divisor que eles têm em comum. Primeiro você vai destacar quem são os divisores em comum que eles têm, né? Vamos destacar aqui. Aqui quando você olha, você vê que o número 3 é o primeiro divisor comum que eles têm. 3 e aqui 3 também. Tem outro divisor comum entre eles? Não. Aparentemente o 3 é o único divisor comum entre eles. Bom, aí até diminui bastante nossos esforços, né? Porque se o 3 é o único, então ele é o maior, com certeza. Então, o maior divisor comum entre 15 e o 12 é o número 3. Eu sei que essa não teve muita graça, né? Mas pense só, será que só existe essa maneira de encontrar o MDC entre dois números? E a resposta é não, existem outras maneiras também. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. O primeiro método que a gente usa para fazer encontrar o MDC é a nossa velha conhecida fatoração. O que você vai fazer aqui? Primeiro você vai fatorar os números que tem aí. Dá para fatorar esses dois aqui pelo mesmo valor? Não, primeiro momento não, porque esse cara é par, dá para dividir ele por 2, mas esse cara não é. Então não dá para dividir por 2. Então o primeiro passo é dividir por 2 aqui, né? Vai ficar 12 por 2 dá 6 e 15 por 2 não dá, a gente só faz repetir. O segundo número, a gente tem um 6 e um 15. O 6 continua sendo par, então aí ainda é divisível por 2. Então 6 por 2 vai dar 3 e 15 por 2 não dá para dividir, a gente só repete. Depois disso a gente vai procurar um próximo número, porque não dá mais para dividir por 2. Então o próximo primo que dá para dividir tanto 3 quanto 15 é o número 3 também. Dá para fazer 3 dividido por 3, que vai dar 1, e 15 dividido por 3, que vai dar 10. Não, desculpa, vai dar 5. Apagar aqui, eita, tá dando confusão. Vai dar 5. Tá, a gente vai dividir aqui por 5, então vai ficar 1, e 5 dividido por 5 também vai dar 1. Bom, agora a gente vai destacar os números que acabam dividindo os dois números da coluna, tanto o 75 quanto o 45, os dois números dessa coluna, os números dessa e dessa coluna. Tem alguns deles que acabam fazendo esse truquezinho para nós. Se você observar, o 3 faz isso, o 3 divide o 75 e o 45 ao mesmo tempo. Esse 3 aqui não. Esse 3 divide apenas o 15, não divide o 25, então ele não entra na nossa lista. Esse 5 sim entra, porque ele divide tanto o 25 quanto o 5 aqui ao mesmo tempo. Esse 5 não, ele divide só esse número aqui. Entendeu? Você destaca somente daqui aqueles que estão dividindo os dois números ao mesmo tempo. Se na nossa coluna tivessem 3, se na nossa linha tivessem 3 números, tipo 75, 45 e 22, por exemplo, teria que ser um número que divide os 3 ao mesmo tempo. Não tendo, aí você não destaca, né? Mas vamos adiante. Então, feito isso, a gente destacou aqui o 3 e o 5. Quer dizer que o 3 e o 5 são os divisores comuns ao 75 e ao 45, tá? O 3 e o 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar eles dois, o 3 e o 5, e a gente vai multiplicar 3 vezes 5. Quanto é que vai dar 3 vezes 5? 3 vezes 5 vai dar 15. Esse é o sujeito que a gente estava procurando. Tá legal, gente? O 15 é o cara que a gente procura. Então, no caso, o MDC entre 75 e 45 será 15. Esse é o MDC entre o 75 e o 45. Tá legal.
Então agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos, alguns exercícios que podem se utilizar essa ideia do MDC, tá? Bora lá. Ok, então a nossa atividade, e aqui uma observação, eu já devo ter corrigido no vídeo, né? Colocado um texto, mas eu errei duas vezes a data aqui, tá, gente? Hoje é dia 25, se eu não estou enganado. Hoje é dia 25 de agosto. E no na primeira página estava dia 24 e na segunda página estava 28. No PDF que eu vou gerar vai estar certo, vai estar 25, 25, 25, mas no vídeo aqui vai estar 24 e 28, tá? Então, só essa observação aí. Então, o exercício é o seguinte, mostre se cada um dos números a seguir é divisível por 3 ou 5, tá? Esse é o primeiro exercício. Verificar se o número é divisível por 3 ou por 5. Lembrando que tem números que podem ser divididos tanto por 3 quanto por 5 ao mesmo tempo, tá? Então você vai fazer que nem o esqueminha que a gente viu aqui na aula, né? Por exemplo, 63. Como é que eu vejo se ele é divisível por 3? Faz a soma dos algarismos. 6 mais 3 dá 9. Como 9 é divisível por 3, então 63 é divisível por 3. E por 5, para ser divisível por 5, a gente viu que tem que terminar em 5 ou em 0. Como termina em 3, então não é divisível por 5, tá legal? Então você vai verificar isso daí, essa situação, para esses outros aqui, para a letra B, para a letra C, para a letra D, letra E, letra F e letra G. Você vai verificar se esses números são ou não são divisíveis por 3 e por 5, tá? Você vai fazer isso no seu caderninho. Agora para a segunda questão, né? Já a gente vai falar sobre MMC e MDC. Então a segunda questão pede para você encontrar o MMC e o MDC entre os números a seguir. Lembrando que MMC é o mínimo menor múltiplo em comum e o MDC é o maior divisor que dois números têm em comum entre si. Tá legal? Para a gente poder encontrar o MMC e o MDC, a gente vai usar a fatoração, tanto num caso quanto no outro. Só lembrando, pessoal, que esse não é o único método para você encontrar o MMC e o MDC, mas é um dos métodos mais práticos que a gente tem, tá? Então, nesse caso aqui, vamos dar uma olhada, a gente vai fatorar, nesse nosso exemplo é o 12 e o 42, a gente vai fatorar os dois e vamos observar os fatores primos que aparecem aqui. 12 e 42 são pares, divide por 2. Dá 6 e aqui dá 21. O 6 é divisível por 2 ainda, vai dar 3. O 21 não divide por 2, repete. O 3 e o 21 são múltiplos de 3, né? Pode ver que 2 mais 1 é 3, então é múltiplo de 3. São divisíveis por 3, então eu vou dividir por 3 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 7. Tá? 3 dividido por 3 dá 1. 21 dividido por 3 vai dar 7. E agora só resta dividir o 7. Como o 7 é primo, só pode dividir por ele mesmo. 7 por 7 vai dar 1. Então temos os fatores 2, 2, 3 e 7. Com esses fatores 2, 2, 3 e 7, multiplicando eles, eu vou encontrar o MMC. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Quando eu fizer essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, eu vou ter o MMC. Então, 3 vezes 7 dá 21 e 2 vezes 2 vai dar 4, né? 3 vezes 7 é 21, 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui é 4, aqui é 21. E agora nós temos 21 vezes 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, o MMC entre 12 e 42 é 84. Mas o MDC, o maior divisor comum, né, vai ser diferente. A gente vai procurar aqui quais os divisores que eles têm em comum, um com o outro, para poder multiplicar também. Bom, o 2 aqui divide o 12 e o 42, então é o primeiro divisor comum.
Esse 2 não, porque dividiu só o 6. Esse 3 sim, porque dividiu o 3 e o 21. E esse 7 não, porque só dividiu o 7. Então, os divisores em comum são o 2 e o 3. E quando eu multiplicar, no caso, se eu fizer minha multiplicação do 2 vezes o 3, eu terei o maior divisor em comum entre o 12 e o 46, que é o 6. O 6 é o maior divisor comum entre o 12 e o 42. Eu posso dividir o 12 por 6, posso dividir o 42 por 6 também. E entre os divisores deles é o maior que eles têm em comum um com o outro, tá certo? Então é isso que vocês vão fazer também. Vocês vão encontrar o MMC e o MDC desses pares que estão aqui embaixo. Letra B, letra C, letra D e letra E, tá? Lembrando que tudo isso você vai fazer no seu caderninho e mandar para mim por foto via WhatsApp. Tá legal, pessoal? Eu vou mandar para vocês esse PDF também para vocês terem uma orientação. Obrigado, é isso. Até mais. Valeu!